Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na telinha da SIC TV, começando o Viver Bem, falando sempre de uma nova temática que traz qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo especialista e com a ajuda dele levamos informação a você que nos acompanha fielmente na telinha da SIC. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Vamos lá a mais um programa? Bom, com o tema Se Precisar, Peça Ajuda, a campanha Setembro Amarelo de 2024, ela está em pleno desenvolvimento em todo o Brasil, certo? A iniciativa ela busca, mais uma vez, mobilizar a sociedade na luta contra o suicídio, que permanece sendo uma das principais causas de morte evitáveis no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio é uma questão de saúde pública global responsável por mais de 700 mil mortes anuais. Um número que pode ultrapassar 1 milhão se considerada as subnotificações. Então, para discutir mais sobre este tema importante, a gente está recebendo hoje a psicóloga Laura Pinto, que é muito bem-vinda aqui conosco, é uma temática que merece atenção. Bom dia, Laura, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos sentar para a gente conversar sobre este tema, sobre essa campanha, né, que de certa forma vem como campanha até para a gente quebrar tabus, para falar de depressão, para falar de suicídio, porque até pouco tempo a gente não falava deste tema, mas é importante a gente poder esclarecer e levar, de certa forma, orientação a quem nos acompanha, certo? Com certeza. Bom, a campanha Setembro Amarelo é uma campanha que é de prevenção ao suicídio. A intenção é realmente promover conhecimento para a população, né, para a sociedade, falar sem tabu, como você já mencionou, né? Falar sobre suicídio sem tabu, para que as pessoas entendam que como lidar com uma situação assim em que alguém esteja com pensamentos suicidas ou então está passando por algum problema, alguma crise, de algum transtorno. Então, como que a população vai lidar com isso e como que ela vai orientar também essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, aonde ela pode procurar. Então, a campanha ela vem atrelada a tudo isso, com a intenção de diminuir o índice de suicídio, né, no Brasil, enfim, no mundo, na verdade. Uma pessoa com pensamentos suicidas, ela costuma demonstrar sinais, algum sintoma, algum comportamento diferente? São sinais de alerta, né, que nós chamamos de sinais de alerta. A pessoa com pensamento suicida, porque assim, para chegar ao ponto do pensamento suicida, é muito individual o que a pessoa vai estar vivendo, porque depende muito do histórico dela, né, de vida. Então, várias coisas podem chegar a ocasionar esse pensamento. Questões psicológicas, biológicas, sociais, econômicas, enfim, várias coisas podem chegar a esse ponto. Mas esse ponto, ele normalmente está atrelado a algum tipo de transtorno mental. Então, existem sinais de alerta, que é quando a pessoa ela se isola, quando existe a insônia, quando ela perde o sono, quando ela não consegue se comunicar, né, de alguma forma. Então, existem os sinais de alerta. A gente pode pensar nesta fase, quando a pessoa está com pensamentos suicidas, como uma fase já mais crítica ou não necessariamente? Sim. Um agravo já é que a situação já se agravou, ou há pessoas até que esse pensamento ele pode surgir de forma inicial? Não. Normalmente o pensamento suicida ele surge a partir quando se agrava algum tipo de transtorno. Então, assim, por isso que é muito importante que a pessoa tenha o acompanhamento desde o início. Vamos supor, alguém que tem um diagnóstico de ansiedade. Vou falar de ansiedade porque é uma coisa que está bem comum, principalmente pós-pandemia, né? Então, alguém com diagnóstico de ansiedade, essa pessoa ela pode chegar ao pensamento suicida? Pode. Se agravar, se for um transtorno que ele vai se agravar e se essa pessoa não tiver o acompanhamento,
necessário com um profissional de saúde mental, né? Que se ela não tiver o acompanhamento, o apoio mesmo, apoio familiar, apoio dos entes, né? Aquela escuta sem julgamento, que é muito importante. Então, se ela não tiver esse acompanhamento, ela pode se agravar e ela pode achar que ela está virando um peso para as pessoas e que ela precisa tirar aquela dor, tanto dela quanto das pessoas, e pensar nisso. Então, os estudos, os especialistas, eles já chegam a um consenso de que existe uma relação entre transtornos mentais e suicídio. Existe uma... assim, eles estão intimamente ligados. Eu dei um exemplo aqui da ansiedade, né, um transtorno, porém... Existem fatos que chegaram, que a pessoa, né, no caso o indivíduo, chegou a cometer o suicídio ou ter pensamentos sem algum tipo de transtorno? Existe, porque como eu disse, isso é muito individual. Então depende muito do histórico. Às vezes foi um trauma ali que ela teve muito forte e tudo, e que não necessariamente ela tinha um transtorno, mas eles normalmente estão intimamente ligados, né? Então tem estudos também sobre isso. Porque a pessoa, principalmente quando ela está com algum tipo de crise, né, do transtorno, isso pode se agravar e chegar. Uhum. E é possível evitar a depressão e a ansiedade? É possível. É possível, assim, existem formas preventivas, né? As formas preventivas de evitar depressão, ansiedade ou outro tipo de transtorno, né, seria com hábitos saudáveis. Lembrando que hábito são atos que eles só são chamados de hábitos se eles tiverem constância, né? Então, hábitos saudáveis, alimentares, atividade física, lazer, o trabalho também. O trabalho é muito importante porque a pessoa ela se sente mais produtiva ali, né? Ela se sente mais útil ali na sociedade, porém ninguém fica em pé só com trabalho. Uhum. Então é muito importante também que tenha esse equilíbrio entre trabalho, lazer, atividade física, alimentação saudável, né? Então tudo isso são formas preventivas de evitar a ansiedade, a depressão, mas como eu disse, a partir do momento que isso vira realmente um hábito, que é uma constância. Não adianta, assim, faz uma semana e aí depois volta a ter hábitos ruins e isso pode vir a gerar. Depois de uma certa constância, isso pode me ajudar. Mas ainda assim, há aquelas pessoas que a gente, olhando de fora, a gente até pensa assim, meu Deus, mas aquela pessoa estava doente, está doente, está passando por algum processo psicológico que chega a este ponto, às vezes ali, que tem uma vida saudável, que tem uma vida perfeita, aparentemente. Isso até nos faz questionar, né? Refletir muito, né? Será que realmente existe uma vida perfeita? Esses comparativos, eles às vezes nos enganam, né? Isso, assim, a rede social trouxe muito isso também, né? As redes sociais hoje, porque nas redes sociais as pessoas, elas mostram o que elas querem mostrar, a parte boa do que elas estão vivendo ali, né? E muitas pessoas que estão assistindo, vendo a rotina dessas pessoas nas redes sociais, pensam, nossa, e a minha vida tá assim, e eu tenho que acordar todos os dias, trabalhar 8 horas por dia ou até mais, não tenho tempo para fazer a minha alimentação saudável durante a semana, me falta tempo para poder fazer atividade física e essa pessoa com essa vida perfeita. Então, assim, as redes sociais trouxeram muito essa comparação, né, de vida. Mas não existe vida perfeita. Ali as pessoas mostram o que elas querem mostrar naquele momento, o conteúdo que elas querem levar, certo? Então, às vezes a gente olha, por exemplo, alguém que mostrava só a vida perfeita ali, mas de repente está num estágio depressivo muito forte. Isso pode vir a acontecer. Bom, Laura, você usou 2 exemplos aí sobre trabalho, sobre ansiedade. Quero abordar um pouquinho mais essas 2 palavrinhas, esses 2 exemplos correlacionando com o suicídio depois do intervalo, que é bem breve. Já você vai entender um pouquinho mais, então, sobre essa temática. A pausa rápida, já a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre o Setembro Amarelo, né? Uma campanha que está em pleno desenvolvimento.
A gente já vem ouvindo falar bastante sobre essa campanha todos os anos, mas serve de lição para a gente arrastar essa temática, debater essa temática durante todo o ano e dar mais atenção à saúde mental, à depressão, à ansiedade. Há vários sinais aí, sintomas que podem levar uma pessoa ao suicídio. Então, a gente está recebendo hoje a Laura Souza, que é psicóloga, e está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa temática. Ô Laura, eu até te perguntei no bloco anterior se era possível, né, evitar a depressão, evitar a ansiedade. Você usou a ansiedade como exemplo para gatilhos para uma pessoa desenvolver aí uma depressão e chegar a um suicídio, mas como é que eu vou perceber que a minha ansiedade ela está se agravando? Ela está passando de um sentimento, que é comum todos nós, enquanto humanos, sentirmos, para uma problemática de saúde mental e daqui a pouco, de repente, me levar a uma situação mais grave, ao ponto de suicídio. Certo. Bom, a partir dos momentos de crise, a ansiedade existem momentos de crise, quando ela começa a se agravar, que é quando a pessoa ela sente falta de ar, ela perde o sono, né? A questão da insônia é um ponto muito importante para medir a ansiedade, a questão da insônia, porque, de fato, quando a pessoa está em crise, quando ela está se agravando, a insônia ela vem junto, sabe? A ansiedade é excesso de futuro, como falam, né? Então, é quando a cabeça daquele indivíduo ela não está parando, ela está pensando sempre ali na frente, tentando resolver coisas que ainda nem aconteceram. Então, a insônia ela está intimamente ligada por conta disso. A questão da falta de ar, como eu disse, nos processos de crise. A questão de ter dificuldade na hora também de se comunicar, de poder falar o que ela está sentindo. E aí, às vezes, até usar outros meios de comunicação que não são tão plausíveis, né? Tem toda a questão de autodestruição, né? Ou então ter algum tipo de hábito ruim, né? Algum tipo de vício, por conta de não conseguir se comunicar tão bem. E como que enquanto indivíduo que estou passando por esse tipo de crise, ou familiar, amigo que estou próximo, como lidar com essas crises? Para lidar assim com a crise, o ideal é que você saiba orientar essa pessoa onde que ela pode pedir ajuda. Primeiro, você, né, independente de profissional de saúde mental, o que você pode fazer? A escuta sem julgamento é uma das coisas mais importantes que tem, inicialmente. Então, demonstrar que você está ali disposto a ajudar aquela pessoa, auxiliar aquela pessoa e, às vezes, ela naquele momento já precisa falar. Então, a escuta sem julgamento, porque muitas pessoas elas têm dificuldade da comunicação exatamente pelo julgamento que vai vir, né? Então, mostrar que ela tem apoio, que você é uma rede de apoio para ela, e a escuta sem julgamento é o primeiro passo. E também você saber quais são os canais para poder auxiliar essa pessoa, como pedir ajuda e como fazer um acompanhamento com um profissional de saúde mental. Uhum. Bom, agora a gente vai conhecer a história da Jordana. Ela enfrentou uma depressão e nos conta como lidou com esse momento. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre. Só que eu nunca tinha de fato procurado um tratamento. E o ápice da minha saúde mental foi em 2012. Foi quando eu tive um primeiro surto assim muito forte. Eu peguei dinheiro na bolsa da minha mãe,
E na época eu peguei um ônibus 5h30 da manhã e fui bater lá na casa da minha avó, que era do outro lado da cidade. Em um estado assim, completamente de agonia. Só chorando, meio desnorteada, assim, que eu só sabia chegar lá. E aí foi de fato quando eu fui pra lá que a gente procurou todo um tratamento. E que bom que a Jordana conseguiu buscar esse acolhimento dentro da própria família inicialmente, né, Laura? Certo. E assim, perceber como ela fala que ela teve esse acolhimento, né? Por isso que essa escuta sem julgamento, ela é tão importante. Você saber acolher a pessoa naquele momento de crise dela é muito importante. Por mais que você não seja um profissional de saúde mental, mas você ser a rede de apoio daquela pessoa para auxiliar ela a pedir ajuda, como ela disse, se precisar, peça ajuda. É muito importante a pessoa saber que ela tem o apoio para poder pedir ajuda. Ela passou por esses momentos de muitas crises e comentou até que hoje ela percebe quando ela fica ou quando ela vai ficar. Significa que uma pessoa que passa por esse tipo de situação, de problema de saúde mental, não é uma cura, é um controle. É um controle, é tratamento. Então, questões de transtornos mentais não tem cura. Eles são tratáveis, né? E são tratamentos, assim, para o resto da vida. Mas quando a pessoa ela consegue controlar, de fato, igual ela falou, eu percebo quando eu vou ficar. Então, assim, o autoconhecimento é a chave, né? Para o tratamento é o autoconhecimento. Porque a pessoa se conhecendo, é muito individual os sintomas. Então, a pessoa se conhecendo e sabendo procurar ajuda, sabendo onde procurar ajuda, tendo rede de apoio, tendo acompanhamento psicológico, ela leva tranquilamente o tratamento sem problema nenhum. Muito bom. A gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo. É bem rapidinho, então você continue conosco. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando hoje sobre a campanha Setembro Amarelo, falando sobre depressão, suicídio, sinais e sintomas, o que pode levar uma pessoa a chegar a este ponto. Estamos recebendo a Laura Souza, que é psicóloga aqui conosco, nos ajudando a falar um pouquinho mais sobre essa temática. Laura, lá no início do programa, você comentou que que é possível evitar a depressão, a ansiedade com hábitos saudáveis de atividade física, de uma alimentação saudável, o próprio trabalho. Mas a gente vê também, em muitos casos, o trabalho se tornando um problema para uma parte da população, né? A gente vem discutindo bastante o burnout, né? E outras formas de esgotamento por conta do trabalho. Então, ele pode ser um instrumento de prevenção, assim como também pode ser prejudicial, né? Sim, como eu falei, a pessoa também não tem como viver só de trabalho. Ninguém fica em pé, né, só por trabalho. O ideal é que a pessoa consiga achar o próprio equilíbrio, né? Ela consiga achar o equilíbrio do autocuidado, ela acha aquele equilíbrio do trabalho, da importância do trabalho da vida dela, como também a importância do lazer, dos momentos em família, os momentos com os amigos, né? Então, o ideal é encontrar esse equilíbrio. Então, essa é uma forma de prevenção. De fato,
nós temos, eu diria que não é que isso não existia antes, né? Eu sempre falo, não é que não existia antes, mas antes não era nomeado, a gente não tinha ainda tanto conhecimento sobre questões de saúde mental dentro das organizações, né? Hoje a gente tem mais conhecimento sobre burnout, né? E entende como que também pode ser prejudicial o excesso de trabalho, o trabalho como prioridade na vida daquela pessoa, sem que ela tenha um equilíbrio. Então, o ideal é que tenha o equilíbrio. Se eu começar a perceber que aquela atividade profissional já não me está fazendo tão bem, é hora de repensar. Isso, é hora de repensar. Bom, normalmente, assim, uma das coisas que ela vem junto com o burnout, por exemplo, é quando a pessoa ela começa a não ter prazer em fazer coisas que antes eram prazerosas. E isso também pode ser categorizado no trabalho. Por exemplo, uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar, sempre trabalhou muito, sempre sentiu prazer no que ela estava fazendo e ela chegar no trabalho e não ver mais sentido naquele trabalho. É um alerta. É bom repensar. Será que também você não está colocando esse trabalho como prioridade na sua vida e você tem que encontrar um equilíbrio, precisa de um acompanhamento com um profissional de saúde mental para poder saber, ter um pouco mais de autoconhecimento e achar esse equilíbrio? O que leva as pessoas a se automutilarem quando a gente está nessa situação crítica da depressão ou de algum transtorno próximo ali de um suicídio? Essa atitude, ela já é considerada um sinal de aviso dos pensamentos? Já pode-se dizer que é o pensamento em si? Então, a autodestruição, né, no caso, a automutilar, a autodestruição, o indivíduo que chega a esse ponto de se automutilar, ele quer tirar o foco da dor. Então, muitas vezes, ele não sabe como lidar emocionalmente, né, com aquela dor que ele está sentindo, com aquele processo que ele está passando. E para tirar o foco daquela dor, o fato de sentir uma outra dor física é uma forma dele tirar o foco da dor interna que ele tem, né? Não necessariamente as pessoas que têm hábitos de se automutilar, né, elas têm pensamentos suicidas. Então, assim, não necessariamente. Porém, como eu falei dos sinais de alerta, a automutilação é um sinal de alerta, é um sinal de alerta grave. Então, porque uma pessoa que ela tá em total equilíbrio mental, né, físico, mental, naquele momento, ela não pensaria em se automutilar, porque a pessoa não quer se machucar. Acho que é por isso que é importante a gente conversar com especialistas, né? Eu acho que de fora, a nossa imagem é de que a automutilação já é uma etapa, em todos os casos, ela vai ser uma etapa anterior ao suicídio. Nunca tinha parado de pensar nesse ponto que você acabou de falar, né? Às vezes ali a pessoa está com uma dor tão grande, não sabe como tirar aquela dor de si. Então, a automutilação, na verdade, porque ela pode estar querendo concentrar a dor dela em outra parte do corpo. Exato. Então, assim, e isso não necessariamente ligado só a transtornos. Por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um período muito difícil, enfim, passando por situações que ela não está conseguindo lidar e ela acha que se ela sentir a dor física, ela vai esquecer por um momento daquela dor que ela está passando. Curioso. Bom, de acordo com a pesquisa da Fiocruz em parceria com a Harvard, no número de casos de suicídio no Brasil, ele cresceu em 43%. A que a gente pode atribuir este crescimento? E ele existiu realmente, ou será que é porque também estamos falando mais sobre, temos uma notificação maior? Qual que seria a sua análise, a sua opinião sobre? Bom, Renata, a gente tem que pensar também que a questão de suicídio, né, ela é uma questão, é uma falha na saúde pública, isso é mundial, na minha concepção é mundial. Tanto que o Setembro Amarelo é uma campanha mundial também, né? Então, é uma falha na saúde pública mundial. De fato, talvez pela campanha de conscientização, conhecimento, a sociedade ter mais conhecimento sobre questões de suicídio e começar a falar sem tabu, começar a falar mais abertamente sobre isso, talvez tenha questões das notificações, mas eu também acredito muito
que nós estamos passando por um período muito crítico ainda pós-pandemia. E esse período crítico pós-pandemia, porque a pandemia deixou um rastro ruim e assim, muito grande, muito extenso, né? E esse período pós-pandemia, eu acho que também tem a ver com isso, né? O fato, assim, tiveram pessoas que perderam, né, famílias, enfim. E esse período pós-pandemia, eu acredito que também tem muito a ver. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, viu, Lara? Realmente, o bate-papo, ele foi de muito conhecimento, foi muito enriquecedor. Quem quiser, então, te encontrar, a gente vai deixar suas redes sociais, né? Você está sempre falando aí das temáticas relacionadas à saúde mental. Isso, no meu Instagram, né, que é o @laurasouzapinto, com S, eu falo bastante sobre saúde mental, trago bastante conteúdo, então também peço que me sigam. E além disso, qualquer dúvida, entrar em contato, que a gente está lá. Muito bom, obrigada mais uma vez. Agradecer também a você de casa que esteve aí nos acompanhando durante toda a temática de hoje. Lembrando, tá? Sábado que vem nós estamos de volta. Você aproveite bem o seu final de semana. Depois, se quiser compartilhar o conteúdo, também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. E é isso. A gente encerra por hoje. Sábado que vem a gente está de volta. Tchau, gente.